Bom dia, galerinha! Hoje, 15 de fevereiro, e o relato de hoje, a história, vai ser um documentário bem interessante. Eu peço que vocês já vão deixando seu like aí, tá certo? Estou aqui no Memorial João Pedro Teixeira. É o aniversário de 100 anos da viúva Elizabeth Teixeira, que era a esposa de João Teixeira, assassinado em 1962. Por sua militância nas ligas camponesas em Sapé. Elizabeth assumiu a liderança do movimento e se tornou uma das principais figuras da resistência camponesa no Brasil. E é uma história bem interessante, onde tem livros, tem filmes, né? Vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem a história dela, e é uma história muito interessante, uma mulher guerreira que perdeu o seu esposo, né? Ele foi assassinado quando defendia as ligas camponesas. Ela tinha 11 filhos, tudo pequeno, e ela foi perseguida, o esposo foi perseguido, e ela foi perseguida também, perdeu os filhos, né? Teve que espalhar os filhos, doar, né, para as outras pessoas criarem. E ela só fugiu, né, para não ser morta, fugiu com o filho menor, trocou de identidade e foi morar no Rio Grande do Norte, né, se escondendo da militância, né, da época da ditadura militar. Ainda tem pessoas que defendem, né, a ditadura. Ainda há seres que são capazes de defender a ditadura, né, quando esses seres malignos só pensam nos ricos, né, e os pobres sempre acabam mal. E eu vou mostrar aqui o memorial, um lugar histórico, né, onde ela sofreu as perseguições, onde ela vivia com os seus filhos, defendendo, né, os camponeses, ela e o esposo. E é uma história muito marcante. Eu cheguei aqui, eu senti mal, porque eu conhecendo a história, né, da Elizabeth, foi uma guerreira, né? Foi uma guerreira, ela se tornou ícone, né, da história dos camponeses, defensora, né? E tá aqui, pessoal, o memorial, muita história neste lugar, muita história mesmo. E eu me emocionei ao chegar nesse lugar, né, com a história dela. Eu já vinha lendo, né, vendo a história dela, e quando eu cheguei aqui, a gente vivencia, né, assim, é como se a gente estivesse na época. É muito marcante, as coisas ainda da época, ainda tem muita coisa quando ela abandonou a casa, né, e deu os filhos, ela deixou o filho em uma casa, outro filho em outra casa, para não ser morta e nem os filhos assassinados. Foi uma história de tragédias, né? Ela perdeu uma filha, né, que tirou a sua própria vida. Ela teve 2 filhos também assassinados. E ela lutou, foi uma guerreira, pessoal. Ainda há móveis, ainda tem objetos, né, da época deles, da época que o casal morava aqui, né? E eles tornaram isso aqui um memorial, com muitas coisas ainda original, né? E eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Então, tem o filme, o nome do filme é Cabra Marcado para Morrer. É um filme muito interessante, que conta a história. Tem também os livros dela, tem a história dela também, né? Desde o dia 13, né, que eles comemoram aqui os 100 anos dela. Esteve aqui, teve muitas pessoas importantes também, né, que vieram para o aniversário dela, para prestigiar, né, essa data tão especial e verem, né, conhecer, ter mais um pouco de conhecimento. Inclusive, pessoal, que tem bastante professores universitários, alunos que vieram de outros lugares, Natal, João Pessoa, Recife, de vários lugares, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem muitas pessoas aqui visitando, né? Hoje é o último dia, né? E nós viemos para ver, né, essa história de perto, né? E é muito interessante. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá certo? O local. Ali para frente, pessoal, tem a cruz, né? A capela onde um soldado, né? Um cabo e um vaqueiro tirou a vida, né, de João Teixeira. Ele foi perseguido até a morte. E muitos, né? Muitos perderam suas vidas, né? Os magnatas, os ricos, né, tomavam as terras, os ricos queriam torná-los, aliás, eles já eram escravos, né?
trabalhavam sem direito, trabalhavam, davam seu sangue, né? Para manter suas famílias, para ter o que comer. Mas até hoje há essa diferença social, né? Os ricos, quanto mais rico, mais eles querem. E os pobres, para eles, não é nada, é lixo, é nada. Mas a justiça de Deus, um dia, a palavra de Deus diz que a taça da ira de Deus um dia se derramará sobre esses seres malignos que maltratam os pobres, os menores, os pequenos. E eles irão pagar pela toda a eternidade. Eles eram pessoas evangélicas, pessoas que buscavam a palavra de Deus, pessoas que eram pessoas que buscavam a Deus, né? Pessoas que acreditavam que um dia Deus ia mudar a história. E eles lutaram, eles foram guerreiros. Tem um filme, é bem interessante. E aqui são os livros, né, que foram escritos, esse prato da época ainda dela, porque ela era filha de um homem fazendeiro, né? Ela era uma mulher branca e o pai tinha posses, né? E o pai não queria o casamento, mas o amor deles era tão grande que eles se juntaram, se casaram. Olha só o pote de água, né, da época ainda deles. Há muitos objetos aqui, pessoal, da época deles, porque ela abandonou a casa e fugiu com os filhos, né? E depois ela teve que dar os filhos e ela só ficou com o filho caçula, né? O bebezinho que ela tinha. E ela mudou de identidade, né? A história de Elizabeth me emociona muito. E ela é uma guerreira, hoje ela está com 100 anos, né? E ela veio até aqui, né? Até a casa onde ela foi perseguida, onde ela foi também quase morta, onde ela perdeu o esposo, onde ela perdeu 3 filhos, né? Lutando para ajudar os menores, os mais pequenos, né? A palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que defende, aquele que cuida dos pequeninos. E era isso que ela fazia. Até uma lagartixa, pessoal, eu achei aqui. Olha só, pessoal, que interessante esses potes com cereais. E aqui são os objetos dela, pessoal, que está aqui no museu. Isso era o material que ela trabalhava, porque o João Pedro não sabia ler, mas ela era professora, ela sabia ler e ela ensinou ele ler, ele escrever. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aí um comentário. E procurem saber, conhecer um pouco da história, pessoal. É muito interessante. Quem gosta de história é maravilhoso.